Som, graça e paz. Amém. Todos estão bem? Amém. Então vamos lá, vamos compartilhar uma porção da palavra. Eu vou pedir para você abrir e deixar aberta a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. O título dessa mensagem é Dificuldades nos levam a Deus. Espero ser útil. Paulo, certa vez, falou com um homem chamado Onésimo, e Onésimo significa útil. E assim como Onésimo foi útil no tempo dele, eu espero ser útil nesse tempo, e espero que o Espírito Santo faça algo nessa noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você já abriu aí? Eu vou dar um pano de fundo aqui, como introdução, para a gente ganhar tempo. Para a gente entender o capítulo 30, que é o que nós vamos ler, a gente teria que voltar no 29, mas para a gente ganhar tempo, o que estava acontecendo? Como vocês lembram, Davi, ele, de certa forma, era perseguido por Saul. Saul, pelo menos por 2 vezes, tentou matar Davi. E Davi sempre se esquivando, sempre fugindo. E chegou um tempo que Davi pensou, não vai dar para viver no mesmo ambiente que ele. E Davi fez o quê? Ele procurou um homem chamado Aquis, que era rei de Gate. Gate era um território filisteu. Davi pediu exílio para esse rei. E esse rei, ele deu um território, uma cidade chamada Ziclag, para Davi ficar escondido. Quando Saul ficou sabendo que Davi havia fugido, Saul parou de perseguir Davi, porque ele já havia se retirado, então, de certa forma, ele não era uma ameaça, pelo menos por aquele momento. Então, Davi e os seus homens, cerca de 600 homens, vão e se hospedam e vivem exilados nessa cidade chamada Ziclag. Ele, esses homens que o seguiam e suas famílias. No capítulo 30, então, acontece algo. Primeiro o povo filisteu arma uma guerra contra o povo de Israel. Só que Davi está onde? Num território filisteu. E de certa forma, Davi estava machucado, Davi era um homem ferido. Por quê? Porque o seu próprio rei o perseguia. Se você vai se lembrar que certa vez fizeram até uma música que eles cantavam em Israel. Saul matou a milhares e Davi aos seus 10 milhares. E isso causava uma inveja em Saul. Davi, então, estando no território filisteu, e uma guerra se armando, filisteus contra os hebreus, os judeus, Davi oferece ajuda para Aquis, que era aquele que tinha dado guarida, que tinha dado exílio para ele. Mas pense bem, Davi iria lutar contra quem? Contra o seu próprio povo. Aquis gostou da ideia, porque Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que vencia batalhas. E de prontidão Aquis aceitou, porque Davi se ofereceu a ajudá-lo na guerra. Mas quando Aquis compartilhou aquilo com os príncipes dos filisteus, a Bíblia fala no capítulo 29 de 1 Samuel, os príncipes dos filisteus falaram para o rei, não, nós não podemos ter esse homem no nosso exército, porque esse homem é um homem hebreu, pode ser que ele se vire contra nós. E aí, ao invés da ajuda dele, nós vamos ter o quê? O peso da força do Deus dele. Aquis ficou triste, ficou chateado, mas aceitou o conselho dos príncipes. E daí Aquis chega em Davi e fala, olha, eu gostaria de ter você no meu exército, mas infelizmente os príncipes falaram que não é bom que você guerreie por nós. E aí nós chegamos então no capítulo 30. Davi está voltando para Ziclag com seus 600 homens. E aí
a partir do versículo 1, nós vamos ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, 3 dias de caminhada, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. As suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram um tanto, mas choraram um tanto que a Bíblia diz que eles não tinham mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, olha que cena, olha que história. Esses homens, eles eram fiéis a Davi. Esses 600 homens, eles estavam com Davi, aonde Davi estivesse. E quando eles retornam, então, a Ziclag, junto com Davi, o que eles encontram? Uma cidade destruída, uma cidade toda devastada, queimada, e o pior, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas levados cativos pelo povo amalequita. Os 600 homens que compravam toda e qualquer guerra por Davi, falaram o quê? A culpa é sua. O versículo 6 diz que os homens quiseram fazer o que com Davi? Apedrejá-lo. E Davi, então, eu creio que uma força, sendo tomado, talvez pelo Espírito, porque o Espírito não se manifestava com frequência naquele tempo, mas tomado de um temor, eu creio que ele disse, esperem que eu vou buscar a Deus. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. A primeira chave que eu quero deixar com vocês, ou o primeiro conselho, já que o tema da nossa mensagem é dificuldades nos levam a Deus, em momentos difíceis, é necessário tranquilidade para buscar direção. Irmãos, nós passamos por momentos, todos nós, sejam homens, sejam mulheres, sejam jovens, adolescentes e até crianças, que nós precisamos decidir, nós precisamos definir, e às vezes o tempo é curto, né? Às vezes o espaço de tempo é muito curto para a gente tomar uma decisão. Davi tomou uma decisão e ele falou, eu vou buscar ao Senhor. No momento de dificuldade, no momento de luta, é necessário então ter essa tranquilidade para buscar a Deus. Há momentos na nossa vida, Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas parece que tem momentos que as coisas não estão cooperando, não é verdade? Parece que tem dias que as coisas não estão cooperando. Tem dias que parece que tudo dá errado. E até o mais simples dá errado. E talvez Davi estivesse vivendo esse momento, em que as coisas não estavam indo bem, em que as coisas estavam dando errado. Mas Davi recobra a sua força no Senhor e ele busca ao Senhor. Há momentos em que a justiça de Deus, aos nossos olhos, ela parece tardia. É verdade ou não é? Há momentos que nós esperamos que Deus nos responda com aquilo que nós tanto ansiamos. Mas como a resposta, ela, de certa forma, tarda, não que Deus seja tardio, aí nós precisamos tomar uma atitude. E se essa atitude for tomada fora da vontade de Deus, pode criar um problema maior ainda. Então o que Davi fez? Foi e buscou o Senhor. Versículo 7.
disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi então tem uma resposta de Deus agora: pode perseguir, que eu vou dar o bando nas tuas mãos, nas mãos do teu exército, e tudo que eles levaram será restituído. Principalmente a família. E Davi então segue, vamos continuar lendo. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Porém, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E aqui eu encontro um segundo ponto. Em momentos difíceis, é necessário reconhecer as limitações. Eu sempre lia esse texto pensando assim: poxa, mas tem 200 que foram covardes. Tem 200 que abandonaram, chegaram na beira do riacho, pararam, falaram: não aguento mais, seguem vocês. Eu sempre lia nessa ótica, mas eu fiquei pensando que esses homens, na verdade, eles não eram covardes. Eles estavam reconhecendo algo que somente Deus poderia fazer por eles. Eles estavam reconhecendo uma limitação física e muito provavelmente uma limitação emocional. Irmãos, pensa você voltar para sua casa e está tudo arrebentado, a sua família não está lá, os seus bens não estão lá, suas posses. Como é que estava o emocional desse povo, desses homens? Então eu olho pela ótica de que esses homens, eles reconheceram algo. Eu preciso ajudar, mas eu preciso reconhecer que eu sou limitado. E a Bíblia diz, aliás, ela não desaprova a atitude desses homens. Depois nós vamos continuar lendo, mas Deus não desaprova a atitude dos homens. Às vezes nós queremos ser muito super-heróis. E eu não estou falando para a qualquer momento ou diante de qualquer circunstância e situação desanimar, não é isso. Mas é importante saber que cada um de nós tem uma limitação. Talvez você é bom em algo que eu não seja. Talvez eu seja bom em algo que você não é. E a Bíblia diz que o ferro tem que afiar o ferro. Para quê? Para que um fique bom junto com o outro. Não que eu olhe para a sua dificuldade ou para a sua debilidade ou limitação e fale: poxa, mas esse irmão é muito fraco. O cara começou e não consegue caminhar. Foi chamado para a guerra, mas não consegue guerrear. A Bíblia, nesse texto, eu creio que ela nos convida a pensar no seguinte: nós somos limitados, mas nós temos uma palavra. E a palavra de Deus, ela subsiste sobre todas as coisas. Deus talvez já tenha liberado palavras sobre a sua vida, e que talvez já faça um bom tempo, e você está esperando o cumprimento dessa palavra. Mais cedo ou mais tarde ela vai se cumprir. O importante é saber como nós vamos ser encontrados diante das nossas limitações, porque tem pessoas, e aqui eu quero abrir um parênteses, tem pessoas que têm andado cansadas e o seu cansaço físico tem feito elas pararem, e não é esse o objetivo. O objetivo não é parar. Besor, que é o nome do ribeiro ali, tem um significado. Besor significa refrigério. Então eu entendo que aqueles 200 homens, eles não desistiram da caminhada. Eles pararam porque eles precisavam de um refrigério.
E enquanto tinha 400 mais apropriados para a guerra literal, para a guerra braçal mesmo, aqueles 200 eles não desanimaram da peleja. Eles não desanimaram de continuar caminhando. Nós vamos continuar lendo o texto e você vai entender isso. Versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento. O homem estava desfalecendo. Pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi. Olha só, gente, a pergunta que Davi fez. De quem és tu e de onde vens? Qual foi a resposta do homem? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita. Olha quem caiu no colo do Davi. Davi faz uma pergunta para um homem que pertencia ao exército que levou todas as mulheres e filhos cativos. E aí Davi continua. O rapaz continua respondendo. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o sul, lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Davi descobriu. Opa, agora eu tenho o norte. Agora eu tenho para onde alguém que possa me apontar o caminho. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região. Eles estavam fazendo festa. Olha o que eles estavam fazendo, os amalequitas. Comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Chega o exército com 400 homens, já não são mais 600, e o que eles encontram? Um povo fazendo festa. Fazendo festa com o quê? Com os despojos, com aquilo que eles tomaram de Judá, e exilaram lá e deixaram de canto os filhos, as esposas. E então a palavra de Deus diz que, no versículo 27, feriu-os Davi desde o crepúsculo. O que é o crepúsculo? É o final da tarde. Desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Irmãos, é 24 horas de pancadaria. É guerra mesmo. E a Bíblia diz que Davi e aqueles 400 homens feriram todo o exército inimigo. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Então, em momentos difíceis, por que nós precisamos reconhecer as nossas limitações? Porque aqueles 200, olha o que aconteceu agora. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial entre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Olha a ideia dos homens. Irmãos, é que coisa incrível, né? A Bíblia diz que tinham homens maus no meio do exército de Davi. Filhos de Belial. E a ideia deles é o quê? Pega esses 200 aí que não foram para a guerra,
só devolve a esposa e os filhos e fala para eles irem embora. Eles não vão participar do despojo, não. Não vai ter prêmio para esse pessoal. Mas Davi, inspirado por Deus, eu acredito assim, Davi disse, no versículo 24, 23 primeiro, não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor Deus nos deu, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Por isso que eu disse que esses 200 homens, eles não desistiram da guerra. Nós não temos capacidade hoje física de integrar o exército, de lutar contra alguém, mas nós podemos guardar as bagagens, nós podemos cuidar das bagagens. E às vezes, irmãos, eu vou falar agora para nós como igreja, né? Às vezes a gente pensa que quando o culto acontece é só o que está em evidência aqui que é importante. Não, não é só isso que é importante, tudo faz parte do desenvolvimento do culto, mas nós precisamos de pessoas também que ajudem a carregar bagagem, que ajudem a guardar a bagagem. E quando eu falo isso, não é no sentido de menosprezar ou de diminuir. São pessoas que trabalham para Deus nos bastidores e que muitas vezes ninguém vê, mas o Senhor está vendo. São pessoas que têm honrado a sua fé no Senhor. São pessoas que têm se preocupado com o andamento da igreja e têm intercedido pela igreja. Muitas vezes, talvez ninguém vai ver a sua oração, senão o Senhor. Mas você não está fazendo um trabalho em vão. A igreja precisa de homens que saiam sim para a guerra, mas a igreja precisa de homens que também fiquem, e que guardem as bagagens, e que auxiliem. Quando eu falo homens, é o gênero masculino e feminino, enfim. A igreja precisa que todos ajudemos uns aos outros a funcionar o corpo. Nós somos um corpo com muitos membros e cada membro tem a sua importância. Eu sou repetitivo nesse tipo de mensagem porque eu acho que ela é a mensagem mais importante para nós. Se o corpo funcionar, a igreja vai funcionar. Se o seu corpo estiver ruim, o que você vai fazer? Ou você vai tomar um remédio por conta própria, ou o remédio não vai ajudar e você vai falar assim, eu preciso ir no médico. Para nós hoje, eu olho para nós como contexto de igreja. Nós precisamos somar uns com os outros. E não importa o que venhamos fazer, se é aqui ou se é aí, contanto que nós glorifiquemos o nome do Senhor. O meu serviço não é mais importante quando eu estou aqui. O meu serviço é importante todos os dias, porque eu faço de coração. Irmãos, eu tenho uma preocupação, e aqui é mais não é um desabafo, mas é uma preocupação que é do meu coração mesmo. Volta e meia eu mando mensagem para irmãos, que às vezes eu vejo que estão meio que se afastando, ausentes. E essa palavra ela fala comigo porque as pessoas, muitas vezes elas se afastam. E aí você pergunta, está tudo bem? Então uma vez eu trouxe uma mensagem com esse título. E a pessoa fala, está tudo bem. Mas, na verdade, ou ela responde depois de vários dias, ou ela vai falar que está bem para você não importuná-la mais, quando, na verdade, eu não quero importunar, na verdade, eu só quero ser alguém que possa ajudar de coração. Eu só quero ser alguém que possa ajudar o meu irmão e a minha irmã a caminhar. O trabalho do crescimento é de Deus. Quem vai fazer a igreja crescer é o Senhor. O Espírito Santo vai fazer a igreja crescer, mas o trabalho de fortalecimento é meu e seu. O trabalho de olhar uns nos outros e falar assim, eu senti falta de você domingo, é meu e seu. O trabalho de mandar uma mensagem no WhatsApp e falar assim, poxa vida, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar, é meu e seu. Deus não vai mandar um anjo aqui para mandar o WhatsApp. O anjo não tem celular.
Então nós precisamos sim reconhecer as nossas limitações, mas honrar as pessoas. Irmão, o serviço que você faz e que ninguém vê, é um serviço que com certeza tem glorificado o nome do Senhor. Não desanime. Não desanime. Em terceiro, em momentos difíceis, desistir não é uma opção. Os 200 então ficaram guardando a bagagem, as bagagens. Eu escrevi uma frase aqui que eu achei interessante. Deus não mede o tamanho da nossa força. Deus mede aonde nós ficamos quando nos faltou força. Quando me faltou força, ou quando vier a me faltar força, aonde que eu vou me encontrar? Aonde que o Senhor vai me encontrar? Esperando nele, ou talvez desnorteado, sem sentido, vagando. Não é isso que o Senhor quer para nós. Davi, então, o homem segundo o coração de Deus, ele estabeleceu um decreto, que foi o versículo 24. Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Há um texto lá em Mateus capítulo 20, depois você pode ler. O Senhor Jesus faz uma ilustração de alguns homens que chegaram para trabalhar. E alguns chegaram muito cedinho, alguns foram chegando no decorrer do dia, alguns foram chegando. Teve aquele um que chegou 5 horas da tarde, o cartão ia bater às 6 para ir embora, né? Ia ter que bater o cartão para ir embora às 6. Aí chegou na hora de bater o cartão, o Senhor foi fazer o pagamento. E o que ele fez? Ele pagou o mesmo tanto para aquele que chegou cedo e para aquele que chegou no final. Porque a recompensa para nós no final vai ser a mesma. A recompensa para nós da vida eterna no final vai ser a mesma. Eu sei que são galardões diferentes, mas no final, o que importa para nós é sermos encontrados fiéis e entrar naquele dia e o Senhor falar assim: vinde benditos do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, pode entrar no gozo eterno. É essa, irmãos, eu me preocupo porque, talvez é uma preocupação, mas eu me preocupo porque eu creio que quanto mais de nós estivermos arregaçando as mangas e trabalhando para o Senhor, eu creio que essa casa ela vai crescer e desenvolver ainda mais. Nós vamos poder alcançar mais vidas. Nós vamos poder transbordar o amor de Jesus para mais pessoas, como o pastor Edson pregou esses dias do bom perfume de Cristo. Nós vamos poder exalar o bom perfume de Cristo para mais pessoas quando nós nos envolvermos com a causa. Nós não podemos olhar para a causa do Senhor e falar assim: mas já tem quem faz. Tem quem faz, mas precisa de mais pessoas e sempre precisa de pessoas. Aliás, grande é a seara, mas os ceifeiros ainda são poucos. A Bíblia não mudou. O Senhor tem nos chamado para trabalhar para Ele, para trabalhar com Ele, melhor dizendo. Porque para trabalhar para Ele é uma coisa, trabalhar com Ele é outra. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, gente, Davi fez tanta coisa, né, que a gente fica pensando assim: poxa, como que esse homem foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Mas eu creio que Davi, quando viu a cena daquele homem, na beira do caminho, no exército inimigo, que foi deixado de lado, morrendo, 3 dias e 3 noites, sem comer, sem tomar água, eu creio que Davi teve um flash. Poxa, quando nós pegarmos tudo de volta, agora que nós já estamos com tudo de volta, aquilo que é nosso, nós não podemos abandonar aqueles que estão no meio do caminho.
Nós não podemos esquecer daqueles que não saíram para a luta ferrenha, mas que ficaram guardando as bagagens, mas que ficaram na retaguarda orando, torcendo, intercedendo, clamando, jejuando, fazendo qualquer coisa. E o que Davi fez foi tão importante que se tornou um decreto em Israel até hoje. Um decreto que perpetua até hoje. Lembra de Moisés, Arão e Hur? Enquanto o povo guerreava, o que eles faziam? Moisés com os braços levantados. Só que Arão e Hur, cada um segurava em um dos braços de Moisés. E enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, o povo vencia. Enquanto, depois, quando os braços de Moisés se abaixavam, o povo começava a perder a guerra. E rapidamente eles levantavam os braços de Moisés novamente e o povo de Israel prevalecia. Arão e Hur fizeram um serviço que ninguém viu, a não ser Deus. Não pense que o que você faz para o Senhor vai passar em branco. Porque às vezes nós olhamos para pessoas, para circunstâncias e pensamos, poxa, mas eu não sou reconhecido no que eu faço. O Senhor há de recompensar tudo que você tem feito. Se tem algo maravilhoso nessa terra que vai ficar, e quando você partir dessa terra, você vai levar contigo, é tudo aquilo que você fez para o Senhor. Tudo aquilo que você fizer aos homens, faça-o como se fizera ao Senhor. Colossenses 3:23. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero orar. Irmãos, não deixe que as circunstâncias ou as dificuldades do dia a dia, elas venham ser o balizador, aquilo que determina se você vai servir ou não vai servir a Deus de uma forma mais, eu vou colocar aqui a palavra, de uma forma mais íntegra, de uma forma mais verdadeira, ou com uma totalidade maior. Não deixe que essas coisas, esses problemas do dia a dia, eles venham fazer com que você, eu estou falando você, mas eu poderia usar, e é melhor usar o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Nós não podemos deixar que as circunstâncias do dia a dia nos afastem do Senhor. Quando na verdade as dificuldades, elas têm o poder de nos levar mais para perto do Senhor ainda. O Senhor ama cada um de nós. O Senhor tem planos, sonhos, projetos para cada um de nós. Tem um homem na Bíblia, que você conhece, chamado Neemias. O que aconteceu com Neemias foi muito parecido com o que aconteceu com Davi e os seus homens lá em Ziclag. Neemias ficou sabendo do estado em que estava a cidade de Jerusalém, toda destruída e com os seus muros derribados. E a Bíblia diz que ele chorou muito, e pediu a Deus uma oportunidade de voltar naquele lugar onde os seus pais estavam sepultados, diz a Bíblia, e de poder reconstruir aquele lugar. Às vezes tem situações na nossa vida, ou nas nossas vidas, algumas áreas que estão destruídas e mexer com o entulho, mexer com a bagunça, dá trabalho. E é incrível que Neemias, a Bíblia diz que ele era copeiro do rei, o que era um ofício muito importante na época. E a Bíblia diz que
Neemias um dia chega na presença do rei com um vinho para servi-lo, mas que o seu semblante era triste. E o rei olha para Neemias e fala assim: o que está acontecendo? Eu nunca vi você triste. Eu nunca vi você com esse semblante. Se você parar para pensar, o vinho na Bíblia representa a alegria. Mas um homem triste estava servindo a alegria. Sabe por que um homem triste estava servindo a alegria? Porque Neemias entendeu, como um homem maduro, que as dificuldades da vida não poderiam pará-lo de servir. Mesmo que estivesse doendo na alma, na carne dele, toda a situação que Jerusalém se encontrava, Neemias continuava servindo. E a Bíblia diz que nesse dia, quando o rei falou isso, ele ficou com muito temor. E ele disse para o rei que ele gostaria de voltar, de ir em Jerusalém para reerguer os muros. Deus ouviu a oração de Neemias desde o primeiro dia. E a partir daquele dia, Neemias volta a Jerusalém e, junto com os seus homens, reedifica aqueles muros em 52 dias. Diante de muita luta, diante de muita rejeição, diante de homens que queriam fazê-lo parar de reerguer os muros e de reconstruir a cidade, Neemias não deu ouvidos para a voz do inimigo. Neemias seguiu crendo no Deus que lhe deu a palavra. Meu irmão, minha irmã, eu sei de irmãos aqui que tem uma palavra liberada na sua vida, mas que diante de tanta coisa, diante de tantas circunstâncias que nos engolem dia após dia, essa palavra ficou quase que engavetada. Deus tem mandado, Deus tem orientado nessa noite: desentule as coisas que estão dentro de você, o que estão dentro de mim e que nos impedem de seguir, que nos impedem de prosseguir e fazer algo mais relevante ainda para o Senhor. Deus nos chamou para ser homens e mulheres que são sal nessa terra, que são luz nesse mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh Deus, nos dá, Senhor, a capacidade de entender, Senhor, o poder da Tua igreja, Senhor, nessa terra. A Tua igreja é o organismo mais poderoso desta terra, Senhor, porque ela tem o poder e a vida de Jesus Cristo. Nós já cantamos nesta noite: Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para nós. A palavra do Senhor diz que se nós cremos no Senhor Jesus somente para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que o Senhor te chamou para algo especial. Creia que Ele quer te conduzir por pastos verdejantes. Oh Senhor, aqui estão os teus filhos, Senhor, homens e mulheres que temem ao Senhor, homens e mulheres que já foram lavados e remidos no sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado antes da fundação do mundo. Senhor, talvez o que nós precisamos é de uma injeção, Senhor, que somente o Teu Espírito pode dar em nós, Senhor. Uma injeção de ânimo, uma injeção que nos faça crer, Senhor. Eu creio que o Senhor me chamou para um tempo e para um momento oportuno.